Daqui quem vos saúda é o pastor Luís Guerreiro e hoje vamos entrar com um tema muito forte. Deus não morreu na cruz. É o tema desta mensagem. Mistérios e revelações da palavra do Senhor. Deus não morreu na cruz. Este é o tema. Vamos iniciar com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta hora, meu Pai, que tu venhas, Senhor, a enviar os teus exércitos celestiais, porque tu aos teus anjos dás ordem ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos, Senhor. Que tu venhas, Senhor, a guardar, Senhor, esta transmissão. Que tu venhas, Senhor, anda, caia, amassa, maia, lobarabashuri cantaramanagaia, orricantorabasteria, aleluia, amarrar, aleluia, demónios, aleluia, rimanai ao ocidente, ao oriente, aleluia, recamassamaia, norte e a sul, contra esta transmissão, aleluia, tu venhas, meu Pai, labassamaia, rebacovanagai, jalai, abrir as mentes, meu Pai, labacantoramachéria, para esta revelação venhas a destruir todo o poder das trevas, xarabacantaramanaia, romper todas as cadeias do inferno, lá vai soltar os cativos, meu Pai, quebrar, xarabacantaramanagai, aleluia, rei Pai, o jugo satânico, meu Pai, derramar fogo, derramar glória, abençoar a cada um que venha ouvir esta palavra em nome de Jesus. Amém. E quem vos saúda é o pastor Luís Guerreiro desde Portugal e hoje estamos com um tema muito forte. Deus não morreu na cruz. Como assim, pastor Luís? Deus não morreu na cruz. Tu serves o Deus vivo ou o Deus morto? Aleluia. O teu Deus é vivo ou é morto? Quem querer diga glória. Amém. Que o teu Deus ele é vivo ou é morto? Vamos aqui para a palavra do Senhor. Ripalabassamaya glori prakasturi cantaramanagai. Anendakandakai manai suricantarai. Xarabakai lamai. Deus não é Deus de mortos. Amém. Glória a Deus. Shalai cantaraia. Aleluia. Olha aí. Olha aqui o mistério. Diz aqui. Olha aí. Vamos aqui ler o contexto. Quem querer diga glória. E chegando-se, alguns dos saduceus chegaram a Jesus, não é? Alguns dos saduceus. Quem eram os saduceus? Era um partido religioso judeu na época de Cristo, que negava que a lei oral fosse a revelação de Deus aos israelitas e cria somente na lei que a lei escrita era obrigatória para a nação como autoridade divina. Porém, ou seja, até aí tudo bem. A lei oral era a tradição humana, não é? E Jesus censurou os fariseus dizendo: vós invalidais a palavra de Deus por guardardes as vossas tradições. Mateus 15:6. Então isto era um outro grupo. Havia o grupo dos fariseus e havia o grupo dos saduceus. Literalmente os justos. Os outros eram os santos, os consagrados. Estes eram os justos. Glória a Deus. Então ambos estavam errados. Os fariseus faziam acréscimos à palavra e os saduceus negavam algumas das mais importantes doutrinas, como por exemplo a ressurreição do corpo, que o corpo vai ressuscitar. Aleluia! Porque o apóstolo Paulo diz assim: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então vai haver uma transformação do corpo, vai haver uma ressurreição daqueles que já morreram. Então os saduceus negavam o quê? A ressurreição corporal. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Nós sabemos que Lázaro, amigo de Jesus, estava morto já fazia 4 dias, já cheirava mal, o corpo já tinha entrado em decomposição, mas e havia uma pedra enorme, ricantalabastéria, de fronte do túmulo, como se fosse a porta daquele túmulo, e teve que ser removida. Ele disse: tirai a pedra. E depois ele disse: Lázaro, sai cá para fora. E diz que Lázaro ressuscitou e andou envolto em faixas. Deus era fiel. Então esta palavra é uma palavra revelada para ti. Aleluia, glória a Deus. Sharamanagai.
Os saduceus negavam a ressurreição corporal, negavam a imortalidade da alma, como hoje há vários saduceus modernos, né? Aleluia, ricantalabastéria andalabaia, rimpalabastéria andalabaia, como o pastor, entre aspas, René Kivitz, um herege, né? Que nega a imortalidade da alma. Jorabacantalabastéria, aleluia, anda caia séria andalabaia, aleluia, mas está escrito que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então ninguém vai ser julgado após a morte. Aleluia, se não sobreviver, se a alma não sobrevivesse à morte do corpo físico, então a alma permanece. Aleluia, quando a Bíblia fala que a alma que pecar essa morrerá, morre no sentido que é separada de Deus, no sentido que não tem salvação, mas irá para a condenação eterna. Recamai, primeiro para o Hades, para o inferno, e depois para o Geenon, lago de fogo. Então, meu irmão, a alma é imortal, a alma é espiritual, e o espiritual permanece. O material vai perecer, o material, os céus e a terra hão de perecerão, mas as minhas palavras, aleluia, elas não, aleluia, perecerão. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas não passarão. Mateus 24:35, olha aí. Aleluia, existência de espíritos e anjos. Eles negavam a existência de espíritos. A Bíblia diz que Deus é espírito, Deus é ruá. Aleluia, importa que o verdadeiro adorador adore em espírito e em verdade. Então já lá vamos, João 4:24. A Bíblia fala o que é rei managa saia para cantora macheri managai. Quando Jesus nasceu, os anjos vieram te kama samanaga steri andalamaia e anunciaram aos pastores, aleluia. Labai sabaia glória para cantora mastéria. Aleluia, glória a Deus. Anjos são mensageiros, os anjos existem, aleluia, glória a Deus. Quando Jesus ressuscitou, os anjos falaram, aleluia, rei para cantar bastéria, com Maria, aleluia, glória a Deus. Então os anjos existem, aleluia, existem espíritos imundos, espíritos que possuem. Há também as pessoas que dão lugar ao diabo, ou que estão debaixo de maldição, aleluia. Aleluia, ricantolavastéria andalamaia. Então era uma seita rabacai judaicas saduceus, aleluia. Glória a Deus, que negavam a ressurreição corporal, a imortalidade da alma e a existência de espíritos e anjos, olha aí. Então eles diziam que não havia ressurreição. E perguntaram para Jesus, olha o que é que eles perguntaram. Dizendo, mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele toma a sua mulher e suscite posteridade ao seu irmão. Portanto, isto era a lei do levirato. Aleluia, glória a Deus. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos, e tomou o segundo por mulher e ele morreu sem filhos, e tomou o terceiro igualmente também os 7 e morreram e não deixaram filhos, e por último depois de todos morreu também a mulher. Então ela teve 7 maridos, atenção, teve 7 maridos, mas como é que os teve? Aleluia, estando o primeiro vivo, não, teve que morrer um para ela casar com o outro. Só a morte dissolve um casamento. O adultério pode manchar o casamento, mas não há mancha que não seja purificada pelo sangue de Jesus. Se confessarmos e abandonarmos. Então, o adultério, Deus nos livra, Deus me livra a mim, Deus te livra a ti. Mas aos adúlteros há sim a remissão. Aleluia, o adultério pode prejudicar um casamento, sim. Mas depois há a reconciliação, há o perdão. Quantas vezes deste perdão ao teu irmão? Não digo 7, mas 70 vezes 7. Então o adultério não destrói o casamento. O que destrói o casamento, o que dissolve um casamento é a morte. Só a morte separa. Que Deus uniu não separa o homem. Aleluia. Aleluia. Atenção. Deus não é Deus de recasamentos. Aleluia. Deus não vai destruir uma família para construir outra família em cima daquela que foi destruída. A Bíblia não diz deixará o homem, aleluia, a sua mulher e os seus filhos e se unirá a outra, uma nova mulher. E serão uma só carne. Deus diz deixará o homem, o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa e serão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separa o homem. Cuidado.
Então morreram os 7 maridos desta mulher. Ela teve um, ele morreu, casou com outro, o outro morreu até aos 7 e depois morreu ela. E depois, portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os sete por mulher a tiveram. E respondendo Jesus disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem dignos por alcançar o mundo vindouro. Aleluia, Rabacaia, Rabachei, Bavaia, Andaclai. Esse mundo vindouro vem do grego aion, quer dizer, a era vindoura, a idade futura. Aleluia, Xarabacantarabanagai. E a ressurreição dentre os mortos. And the resurrection from the death. Aleluia! Os que se forem ressuscitados, os que alcançarem a primeira ressurreição. Nem hão de casar, nem serão dados em casamento. Não vão casar, nem vão ser dados em casamento. Então, quem for ressuscitado, glória a Deus, não vai casar, nem vai ser dado em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Agora repara aqui o mistério. Os anjos são seres espirituais, os anjos são espíritos ministradores. Não são porventura todos estes espíritos ministradores enviados a servir aqueles que hão de herdar a salvação? Está aqui o mistério na palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Então os anjos são espíritos ministradores. Eles não têm corpos físicos, aleluia, como nós, aleluia, quem queria diga glória. Embora em ocasiões específicas da palavra de Deus, vemos que os anjos vieram com corpos, aleluia, idênticos a varões, corpos de homem, como no caso de Gênesis capítulo 19, vieram 2 anjos à casa de Ló. Mas, regra geral, os anjos não têm corpos físicos, os anjos têm corpos espirituais. Aleluia, há corpo material e há corpo imaterial, espiritual. Então os anjos não são como nós, então os anjos são espíritos. Então os anjos não podem morrer. Se os anjos não podem morrer, Deus pode morrer? A pergunta que eu te faço é assim: os próprios anjos que são criaturas de Deus, foram criados, há alguns, eu creio, entre o primeiro ou o segundo dia da criação. Aleluia, Ramanagasaya Prai Frakaba Samaya. Aleluia, porque nele todas as coisas foram criadas, visíveis e invisíveis, que há nos céus e na terra. Sejam tronos, dominadores, principados e potestades, tudo foi feito por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. então Jesus, meu irmão, Ele é antes dos anjos. Ele criou os anjos. Ele é o Criador. Ele é o princípio da criação de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus é Deus. Agora repara. Por isso é que eu afirmei. Se os anjos não podem morrer e são espíritos, e Deus é o quê? É espírito. Então Deus morreu na cruz. É a pergunta que eu te faço. Mas Jesus morreu na cruz. E Jesus é Deus. Sim, Jesus é Deus. Aleluia! Ele não deixou de ser Deus. Já vamos ler. Ele não deixou de ser Deus. Porém, Ele morreu na cruz como homem. E é isso que eu vou enfatizar. Ele agia por meio das duas naturezas. Mas como Deus, Ele é Espírito. E o Espírito não pode morrer. O Espírito permanece. Aleluia! O visível parece, mas o invisível permanece. Glória a Deus. Quem queria diga glória. Esta mensagem é muito forte. Então, os anjos não podem mais morrer. Aliás, as pessoas que alcançarem a ressurreição não podem mais morrer porque são iguais aos anjos. Aleluia, são filhos de Deus. Então, peraí, os anjos lá no céu não casam nem dão um casamento. Então, como é que tem gente vendo anjas com seios e vagina? Tem aí uma senhora aí que diz que viu anjas. Lá no céu tem anjo masculino e anjo feminino. O seu número é inumerável. E viu na porta do céu, na porta leste do céu, umas mulheres vestidas de cristal, então com roupa transparente, não é? Com seios. Então viu elas com seios, não é? Cintura fina e tudo quanto tem direito uma mulher aqui na terra. Espera aí, que insanidade é essa? Uma mulher aí que diz que é pastora, aí uma idosa aí, uma senhora ânsia. Cuidado, meu irmão, cuidado com visões. Não podemos ir além daquilo que está escrito. No céu, ninguém casa nem dá em casamento. Aleluia. Os anjos não se casam nem dão em casamento. E aqueles que forem dignos da ressurreição, da primeira ressurreição, lá no céu, os salvos não se vão casar nem dar em casamento. Aleluia. E são filhos de Deus. Aleluia. Sendo filhos da ressurreição. E os mortos, e que os mortos hão de ressuscitar. Também mostrou Moisés
junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Todos eles morreram. Mas aleluia, rabababababa, morreram fisicamente. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Porque por Ele vivem todos. Aleluia, rakamando, glória, praçamaia, oh glória. Deus não é Deus de mortos. Então, aleluia, olha aí. Deus vivente. Vamos aqui, Deus vivo. Diz aqui, porque quem há em toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente. Amém? Do Deus vivo. Aleluia. Anda cai, falando no meio do fogo, como nós, e ficou vivo. Deuteronômio 5:26. Vamos aqui ver aqui mais uma coisa no Novo Testamento. Aleluia, esta palavra é muito forte. Então estou aqui provando aqui a tese aqui que Deus não morreu na cruz. Jesus morreu, sim, ele não deixou de ser Deus. Mas Deus sendo Espírito, aleluia, rababababá, permaneceu. Deus não morreu. Quem morreu foi a natureza humana de Jesus. Ele agia por meio das duas naturezas. Ele não deixou de ser Deus, nem deixou de ser homem. Homem sem pecado, Deus pleno. Mas quem morreu foi a natureza humana de Jesus. Jesus morreu como homem. Aleluia, ripalabacandi, como Deus permaneceu. Olha aí, continuando aqui, isto é muito forte. Amém, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Glória a Deus. Amém? E diz aqui, e dizendo, senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como nós. Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades, ou seja, das imagens de escultura, não é? Ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Glória a Deus. Aleluia. Continuando aqui. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome de Jesus, aleluia. Santo. Glória a Deus. Nós somos filhos do Deus vivo. Amém. Amém. E sucederá que no lugar que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Amém. Vivo. Deus é Deus vivo. Então Deus não é morto. Onde é que está escrito na Escritura que Deus morreu? Deus morreu. Onde é que está? Deus morreu. Se alguém provar na Escritura que Deus morreu, vou dizer que Deus morreu na cruz. Deus não morreu na cruz. Jesus, como homem, morreu na cruz. Como Deus, permaneceu. Sobreviveu, porque Deus, Ele é Espírito. Já vais ver aqui. Amém? Glória a Deus. Então, nós servimos o Deus morto ou o Deus vivo? O Deus vivo. E além disso, o próprio Jesus, aleluia, ressuscitou com corpo de glória. Nem aleluia, nem a sepultura o pôde reter. Ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia, isto é uma mensagem forte. Vamos aqui ver alguns tópicos. Jesus, Ele é Deus. Amém? Jesus, Ele é Deus. Ele é homem perfeito e Ele é Deus. João capítulo 20, versículo 28. Tomé disse para Jesus: Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Glória a Deus. Senhor meu e Deus meu. Então, a Bíblia diz que há um... Aleluia, glória a Deus. Aleluia, santo. Anda, caia, massa. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem, o qual se entregou a si mesmo para resgate de muitos, para que a seu tempo se desse testemunho.
Aleluia, glória a Deus. Xarabacantoramanagaia. Xarabá. Então Jesus, ele é Deus. Amém. Glória a Deus. Jesus também é homem perfeito. Vamos aqui para o Novo Testamento, para Hebreus. Por isso convinha que em tudo, falando de Jesus, ele fosse semelhante aos seus irmãos. Então, ele teve um corpo físico. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Dizia João no capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Theos, Deus, Elohim se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne. Foi vivificado ou ressuscitado pelo Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3,16. Glória a Deus. Deus se manifestou em carne. Então ele era 100% homem. O Verbo se fez carne. Tá? Há aquele que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela à mais singela flor, trazendo leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é o bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amo. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é o bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Amém? Isto é um hino do Osés de Paula, que eu creio que não foi ele que escreveu, que compôs a letra, mas é um hino que ele gravou. Glória a Deus. E tem uma letra muito bonita. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, porque nos convinha que ele em tudo fosse semelhante aos seus irmãos. Então ele tinha um corpo com carne, ossos e sangue. Aleluia! Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Glória a Deus. Ripalabacantaramacheri managaia. Ruvalabacanto vandacama saia canto alamanagaia. Orabacanto alamanagandurianda labai. Orabacanto alamanagaia. Visto, temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus. Ou seja, ele ascendeu aos céus em glória e voltará em glória para nos buscar. Chama. E visivelmente, a vinda dele, a subida dele foi visível. E da mesma forma que ele subiu e o viram, da mesma forma ele vai descer visivelmente. Glória a Deus. Retenhamos
firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Então a diferença é que ele era um homem sem pecado, não deixando nunca de ser Deus, porque em tempo algum Jesus deixou de ser Deus. É isto que tem que ficar bem na vossa memória. Jesus em tempo algum deixou de ser Deus. Ele operava por meio das duas naturezas. Ele anda claia séria, uniu numa pessoa, Jesus uniu na sua pessoa a natureza divina, que é eterna, e também a natureza humana, que era mortal. E agora é imortal, porque já ressuscitou. Então entenda este mistério. Por isso é que eu estou a dizer que Jesus, na cruz, aleluia, ele morreu como homem. Aleluia, porque como homem tinha um corpo, aleluia, natural, tinha um corpo mortal. Mas como Deus é espírito. Deus não tem um corpo mortal, então como Deus ele não morreu, ele permaneceu. Amém? É um grande mistério aqui da palavra. Eu estava indo para o monte e comecei a refletir na morte de Jesus na cruz. Não é? Então, e foi este estudo veio como revelação para as nossas vidas. Aleluia, edificação. Glória a Deus. Sharamanagai, Prai, Shuriandra, Banduriandra, Barush, Ekipalabakambanaga, Seri Managaia, Ruvalabacantora Managai, Shurikodrogodrogodro. Aleluia, glória, glória, dá glória, dá glória, dá glória. Amém. Porque nos convinha tal sumo sacerdote. Portanto, Jesus era sumo sacerdote. Santo, ou seja, ele era um homem santo, inocente, imaculado, inculpável, sem nenhuma mancha, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então está aqui a prova. Jesus, ele uniu numa só pessoa a sua natureza divina e a natureza humana perfeita. Glória a Deus, ele agia por meio das duas naturezas. Quem queria diga glória. Aleluia. Ele voluntariamente se despiu da sua glória. Rabacanto lamassaia. Porque diz a palavra de Deus, aquele que vira Deus morrerá. Quem vira, aleluia, rababababá, em toda a sua glória vai morrer. Porque não está em santidade suficiente para ver a Deus em toda a sua glória. Aleluia, glória a Deus, Sharabanagai. Glória a Deus, quem queria diga glória. Shei cabaço, rovachondogo. Nermikov rakabraça na managai. Errabakovanakabakasi parandaraia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Shandagai. Aleluia, rabakamanagasaya praiklovanagasheribanagai. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Anda claia prabacantorabanagaia. Aleluia, glória a Deus. Quem quer diga aleluia. Jesus disse na oração sacerdotal, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, antes que o mundo existisse, Jesus já existia. Ele estava no princípio com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo andava com o Pai, e o Verbo era Deus. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome de Jesus. Então estamos aqui falando dos mistérios, aleluia, ripalabassamaya. Porquê? Glória a Deus, porque glória a Deus, quem quer diga glória. Séria. Quem visse a Deus em toda a sua glória iria morrer. Amém? Glória a Deus. O homem que vira Deus vai morrer. Lá em toda a sua glória. E por isso é que Jesus dizia, agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então é bem claro. Estou aqui provando aqui, aleluia, que Jesus se despiu da sua glória. Aleluia.
Rabakamanai anda glória para Samaia. Aleluia. Ainda cai muito forte. Jesus morreu na cruz. Amém? Como homem. Aleluia. Anda cai, clai, suri, cai. Filipenses, capítulo 2. Diz assim. Do 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia. Que sendo em forma de Deus, pois ele subsistindo em forma de Deus, anda cair, xarabacanta, aramanagaia. Aleluia. Amém. Ou seja, ele tinha a forma divina lá no céu. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Aleluia. Decai manai ripalavai suricanta aramanagaia. Orraquendo glória para canto arabacanto aramanagaia. Aleluia. Anda claia, mas esvaziou-se a si mesmo. Então ele esvaziou-se voluntariamente a si mesmo, tomando a forma de servo. Então ele abriu mão de toda aquela glória que tinha com o Pai, antes que o mundo existisse, tomando a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Então ele fez homem e achado na forma de homem. Então como é ele aqui achado na forma de homem? Olha aqui a minha prova, que Deus não morreu na cruz. Jesus não deixou de ser Deus, não, ele continuou a ser Deus, até mesmo na morte da cruz e após a morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição, ele continuou como Deus. Mas o que morreu foi o corpo físico de Jesus. E o corpo físico fazia parte da sua natureza humana. Ele morreu como homem na cruz. E sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. E por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Então, na forma de homem é que morreu na cruz. A Bíblia não diz que Deus morreu. Não há nenhuma passagem que diz que Deus morreu. Deus não pode morrer. Os anjos não podem morrer, são espíritos, muito menos Deus, que é o Criador desses espíritos. Por isso, Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Para que o nome de Jesus todos os joelhos estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Quem é que está nos céus? Os anjos. Aleluia. Toda a hierarquia angelical. Os 24 anciãos. Os 4 seres viventes. Aleluia. Míriades e miríades de anjos. Anjos mensageiros. Aleluia. Glória a Deus. Os arcanjos. Porque Miguel é um dos primeiros príncipes. Então há mais principados divinos lá no céu. Glória a Deus. Sharamandagaia Rebanagasteria. Os arcanjos. Aleluia. Os querubins. Aleluia. Os serafins, literalmente seres ardentes. Toda a hierarquia, toda a classe de anjos vai dobrar o joelho, rouva lá, e também quem está lá nos céus, aleluia, os salvos, aqueles que morreram, cujos corpos mortais estão na terra e cujas almas estão aguardando o dia da primeira ressurreição, o dia da vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja, em que vão ressuscitar com corpos de glória. Aleluia. Toda a língua confessa justiça ao Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Então está aqui esta palavra lindíssima. Em 2 de Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Diz assim a palavra. Aleluia. Porque já bem sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Ou seja, sendo Deus se fez homem. Aleluia. Para que pela sua morte na cruz a gente tivesse a vida eterna. Aleluia. Rima, fomos ricos em fé, herdeiros do reino que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Glória a Deus. Amém? Então o que é que significa a expressão Eli, Eli, lama sabachthani? Há um hino também do Jair Pires, diz assim, aleluia, anda cá, Eli, Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai o divino Jesus. Olha aí. Mateus capítulo 27, versículo 46. E perto da hora nona, ou seja, ele teve da hora terceira à hora nona. Perto da hora nona. Então, desde as 9 da manhã às 3 da tarde. Naquela cruz, 6 horas na cruz. Perto da hora nona, perto das 3 da tarde. Exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli. Ou Eloi. O hino diz assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani,
clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor. Oh, glória! Então, é o que diz o hino. Então, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, porque ela é Deus, o I é um pronome possessivo meu, não é? Que está junto do nome. Eli, Eli, lama sabachthani. Lá camando glória. Deus meu, porque me desamparastes. Aleluia. Recamanagachei, porque ali é hebraico. E em grego é Theos Mou. Theos Mou, porque me desamparaste. Aleluia. Quem querer diga glória. Agora, em que sentido Deus meu? Porque Jesus também é Deus. Eu e o Pai somos um. Então Jesus é Deus. Eu e o Pai somos um. Olha aí, Ele e o Pai é um. Então, em que sentido este Deus meu aqui? Ele estava a clamar ao Pai. Deus o Pai. Estava falando com Deus o Pai. Pai, porque me desamparaste. Por outras palavras, porque me desamparaste. Não é que Jesus deixou de ser Deus. Não deixou de ser Deus na cruz do Calvário. Naquele sofrimento e na morte que teve. Ele não deixou de ser meu. Porém, Deus o desamparou no sentido que permitiu que ele sofresse como homem. E como homem morresse na cruz. Aleluia. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Disse: Pai, a ti entrego o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isto é muito forte. Então estamos aqui, aleluia, glória a Deus, com uma palavra muito forte aqui. Então, em que sentido Deus o Pai desamparou o Filho? Em que sentido aqui esta frase que Deus desamparou Jesus? Então Jesus deixou de ser Deus? Não, Jesus não deixou de ser Deus. Ele e o Pai são um só Deus. O Pai é Deus e o Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. Aleluia, mas no sentido que Ele foi desamparado, não foi livrado da morte. Não foi livrado nem do sofrimento. Sofreu como homem, porque Ele, não é, recebeu uma quarentena de açoites menos um. 39 açoites com chicote. Era um chicote, aleluia, cuja ponta do chicote era um osso que rasgava literalmente a carne. Sofreu muito, cravaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, deram porrada, não é? Bateram nele com uma cana de isopo, deram-lhe punhadas, socos. Ele foi agredido, foi espancado, foi sovado, transportou uma cruz pesada e por último foi pregado numa cruz, foi levantado e pregado numa cruz. Teve 6 horas de agonia e sofrimento, até que por fim expirou, morreu. Como homem morreu. Deus não pode morrer, então ele como Deus permaneceu sendo Deus, mas como homem a vida física se foi. Quem queria diga glória! Teve 3 dias morto e ao 3º dia ressuscitou. Então, em que sentido é esta expressão que ele estava falando com o Pai? Em que sentido Deus desamparou Jesus? Então Deus o Pai desamparou o Filho no sentido que permitiu que ele sofresse como homem e morresse como homem perfeito, sem pecado, carregando sobre si mesmo os nossos pecados na cruz, sem nunca deixar de ser Deus. Então, no sentido de deixar que ele sofresse e morresse como homem. Amém? Mais provas aqui. Vamos aqui ao Salmo 90. Vamos aqui que Jesus, como Deus, não pôde morrer, ele permaneceu. Ou seja, ele como Deus, ele sobreviveu à morte física, porque Deus não tem um corpo físico, então não pode morrer. Aleluia, Deus não tem um corpo físico, como nós. Como Deus, ele permaneceu, mas como homem morreu. Vamos aqui ao Salmo 92, amém? Salmo 92. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Santo é o nome de Jesus. Isto é um estudo profundo. Nem toda a gente vai entender, só quem é espiritual vai entender. Muitos poderão blasfemar, muitos poderão vir ao meu canal, me provocar, não sei o quê, só que isto é Bíblia. Isto é Bíblia. Quem não quiser ler Bíblia, irmão, quem quiser ser analfabeto, ir atrás dos seus líderes cegamente, então vá de cabeça para baixo para o inferno. Que vá sabendo que é para o inferno, está seguindo o homem, não está seguindo Deus. Amém? Aleluia! Rai, clai. Olha aí, vamos ler o contexto. Senhor. A palavra Senhor é Yahvé.
É Yod, Ei, Vav, Ei. O tetragrama hebraico, não é? As 4 consoantes, é o nome impronunciável de Deus, que os judeus faziam uma pausa e saltavam por reverência e para não tomar o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Então, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou antes que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Ou seja, desde a eternidade passada até à eternidade futura, passando por este período em que a Terra existe, período de 6.000 anos, o 7º é milénio e o 8º é o novos céus e nova terra. Esta terra vai desaparecer, vai haver novos céus e nova terra, é a eternidade. Então, desde a eternidade passada, antes da criação, até aos novos céus e nova terra, até ao dia da eternidade futura, Deus continuará a ser Deus, o Senhor continuará a ser Deus. Então, aleluia, então Jesus Cristo, Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então Jesus, Ele é eterno. Como é que o eterno, o El Olam, o Deus eterno, poderia morrer na cruz? Aleluia. Anda cai manai, suri canta la mastéria. O rabacanto la mashuri conto logo ramanas. Deus eterno. Jesus é Deus e Deus é eterno. E plantou um bosque em Berseba, invocou lá o nome do Senhor, o Deus eterno, o El Olam, Deus eterno. Amém? Então Jesus é Deus. Agora repara, ainda de eternidade em eternidade, ou seja, desde a eternidade passada, antes da criação, até ao dia da eternidade, que é a eternidade futura, depois dos céus e a terra passarem, quando houver novos céus e nova terra, Jesus continuará a ser Deus. Não é? De eternidade em eternidade, Ele é Deus, então Ele é eterno. O que é que nos diz Hebreus capítulo 13? Vamos aqui para Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, glória a Deus, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Samaia rebelaia. Então, peraí, é eterno. Então, Jesus, como Deus, não morreu na cruz, como Deus, ou seja, na sua natureza divina ele permaneceu, mas como homem morreu. Plenamente, como o seu corpo físico morreu, foi o corpo físico de Jesus. O corpo físico fazia parte da natureza humana. Então Jesus morreu como homem naquela cruz. Xarabacantarabastéria. Alabanda glória séria. Amém. Glória. Vamos ler aqui um texto muito lindo. Vamos ler aqui um texto muito lindo que se encontra em Isaías, capítulo 53. Gosto muito deste capítulo. Isaías, capítulo 53. Glória a Deus, aleluia. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? De Yahvé. Porque foi subindo como um renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura. E olhando nós para ele, beleza alguma víamos para que o desejássemos. Aleluia. Aleluia. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos. Como um, glória a Deus, e como um de quem os homens escondiam o seu rosto, era desprezado e não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortada a terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia,
ao Senhor agradou-me ele fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque ele derramou sua alma na morte. Aleluia! E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Muito linda esta passagem. Então o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas chagas. Aleluia! Pelos cravos que rasgaram, ou melhor, pelo sangue que verteu, através das suas mãos serem furadas naqueles cravos e os pés. Fomos sarados pelo sangue de Jesus Cristo. Fomos sarados, fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Amém? Vamos aqui, novamente, aqui à palavra. Então estou aqui provando. Deus não morreu na cruz. Amém? Mensagem forte. Deus não morreu na cruz. Não estou a dizer que Jesus não morreu. Jesus morreu. Aleluia. Ele esteve na cruz. Com as duas naturezas. Mas quem morreu na cruz? Lá abaixo foi Deus? Ou foi o homem? Foi Jesus Cristo como homem. A natureza humana dele. Porque como homem tinha um corpo físico. Tinha um corpo mortal, sujeito a morrer. Mas como Deus, Deus não tem um corpo mortal. Deus não pode morrer. Deus é espírito. É isso que nós vamos aqui provar. Vamos aqui para a palavra do Senhor, provando que Deus é espírito. E é o Pai de todos os espíritos. É o Pai dos anjos. E os anjos não podem morrer, são imortais. Então Deus também é imortal. Glória a Deus. João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus, Theos, é espírito, pneuma. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então Jesus é Deus, o Pai é Deus, Jesus é Deus. Amém? E Deus é Espírito. Aleluia! E o Espírito não pode morrer. É imortal. Glória a Deus. Ricanta la bastéria da lavaia. Aleluia. Anda cá, imortal. Vamos aqui ver aqui. Imortal. Vamos aqui ver o que é que diz a palavra do Senhor. Amém? Ver aqui o contexto. Mas por isso, dizia o apóstolo Paulo, alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, ele era o principal dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, ou seja, toda a sua paciência, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Está falando de quem? De Jesus Cristo. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível. Então Deus é o quê? Imortal. Rababá, invisível, ao único Deus sábio. Deus é imortal, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Então Jesus Cristo é quê? É Deus. E Jesus Cristo, ele é imortal. Então como Deus, ele é imortal, não pode morrer. Quem querer diga glória. Aleluia. E olha aqui, aquele que tem ele só a imortalidade. Quem querer diga glória. Vamos ver aqui o contexto. Que guardes este mandamento sem repreensão, sem mácula e repreensão, até à aparição, acho que é fanerosis, não é? A manifestação, epifaneia, exatamente, até à epifaneia, glória a Deus, aparição, manifestação, de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um dos títulos é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E o exército dos céus os seguem. Está lá em Apocalipse capítulo 19, que é os anjos, os seguem. São exércitos celestiais. Aquele que tem ele só a imortalidade. Então quem é que tem a imortalidade? Jesus. E habita na luz inacessível. Então ele tem a imortalidade.
Aleluia. Rei Banagashayar. Eternidade e imortalidade. Não pode morrer. Aleluia. Então Deus, ele como Deus não pode morrer. Como homem pode morrer. A quem nenhum dos homens viu nem pôde ver, ao qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. Sempre eterno. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Vamos aqui sobre a ressurreição também. Glória a Deus. Porque convém que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprida está a palavra, tragada foi a morte na sua vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno na tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então este capítulo aqui fala de ressurreição, fala de corpo físico e corpo espiritual. Quem querer diga glória. Olha aqui. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler aqui o... Quem querer diga glória. Glória a Deus, amém. Vamos aqui. Há corpos celestes e há corpos terrestres. Então nós temos um corpo terrestre, corpo mortal. Mas quando Jesus vier, teremos um corpo celeste, um corpo de glória. Amém! Oh, glória a Deus! Uma é a glória dos terrestres, outra é dos celestes. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua e outra é a glória das estrelas. Porque uma estrela difere de glória de outra estrela. Então cada estrela tem uma glória diferente. As estrelas são sem número. Porque Deus falou para Abraão. Consegues contar as estrelas do céu? Não. Elas são inumeráveis. Assim será a tua descendência. Mas Deus a chama a cada uma pelos seus nomes. Interessante. Então quer dizer, e as estrelas são anjos. Olha, é um mistério. Porque as estrelas do céu cairão à terra e a terra não vai ser destruída. Se fossem gigantescas bolas de fogo, como dizem os mitológicos pseudo-cientistas filosóficos e religiosos, cientistas são apenas religiosos, darwinistas, evolucionistas, dizem, bastava que uma dessas estrelas se aproximasse da Terra para a Terra explodir, desaparecer, sair dissolvida, derretida. Então as estrelas não são gigantescas bolas de fogo, mas são luzes que estão nos céus, colocadas. E as estrelas são anjos. Aleluia, está lá em Jó 38:7. Onde estavas tu, ó Jó? Quando os filhos de Deus jubilavam e todas as estrelas do céu alegremente cantavam. Handarabassaia, oh Rabai. E nós sabemos, irmão, os filhos de Deus no Antigo Testamento são anjos. E as estrelas é outra classe de anjos. Aleluia. Anda cá, andará as estrelas da manhã. São outra classe de anjos. Quem querer diga glória. Então as estrelas são anjos. Deus chama a cada um, anda pelos seus nomes. Então cada anjo tem um nome diferente. Embora a Bíblia só mencione dois, não é? A Bíblia só menciona dois anjos. A palavra do Senhor só menciona dois, que é o anjo Gabriel, não é? Que assiste diante do trono de Deus, e o arcanjo Miguel. Mas cada anjo, dos inumeráveis, incontáveis aos olhos humanos anjos, tem um nome diferente. Cada anjo tem um nome diferente. Aleluia. Nos livros, noutros livros aí, creio que no livro de Enoque, também tem outros livros aí, o livro dos Jubileus, o livro de Yasser, né? Conta o nome de mais dois, que acho que é Uriel e Rafael. Ainda fala dos anjos que caíram, que eram 200, comandados por, acho que era por Sariel, né? Que tem o nome de Azazel. Glória a Deus, quem querer diga glória. Que desceram sobre o monte Hermon. Glória a Deus. Então, para tu entenderes os mistérios, glória a Deus, cada anjo tem um nome diferente. E cada demónio tem um nome diferente.
Não é tudo, não se resume tudo os demónios a desculpa lá a expressão, a tranca-rua. Não é? O espírito da miséria, tranca-rua. Espírito, aleluia, ricamaramasseri managai. Espírito da imundícia. Não é? Espírito da imundícia. É Shumulam, Maria Mulam. Espírito da prostituição, do adultério, pomba gira. Não é? O espírito da morte, o espírito do suicídio, o espírito do homicídio, chucaveira. Não se anda, claia, ramanaga, cheia. Então, os demónios não se resumem só esses demónios mencionados na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, na Macumba. Né? Os demónios, os espíritos, têm vários nomes também. Como os anjos de Deus têm vários nomes, cada anjo tem... Não é? Há vários espíritos diferentes. Existe um espírito surdo-mudo. A Bíblia menciona. Então existe espírito do engano. Existe o espírito do erro. O espírito da verdade e o espírito do erro. O Espírito Santo é o espírito da verdade. Existem espíritos do erro. Fazem as pessoas errar. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Então há espíritos diferentes. Era a massa maia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então cada um tem um nome diferente. Claro que há grupos de demónios que podem ser classificados, né, engrupados num só tipo de nome. Isso também acontece. Embora eles tenham nomes diferentes. Mas, aleluia. Só que nós não podemos englobar tudo e resumir tudo a 3 ou 4 demónios. O Exu Caveiro, o Trangarrua, Pomba Gira, o Exu Mulambo. Não. Amém. Racanto Lamasteri Andalamaia. Orabacai. No hinduísmo, há demónios do hinduísmo. Não é? Kamassamaya. Em cada religião pagã. Então eu estou aqui a abrir a tua mente para as coisas do mundo espiritual, do reino espiritual. Aleluia. E há uma hierarquia divina e há uma hierarquia maligna. Então, cada estrela difere de glória. Então há corpo celeste e há corpo terrestre. Assim também, na ressurreição entre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção. Ressuscitará em incorrupção. Aleluia. Ou seja, um corpo que degrada, adoece, enfraquece, envelhece. Aleluia. Mas vai ressuscitar perfeito. Varão perfeito. Aleluia. Perfeita. Semeia-se em ignomia e fraqueza, ressuscita em poder, em glória. Aleluia. Rabaquei. Então semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Olha aí. Então existe corpo natural e corpo espiritual, inclusivamente o teu corpo físico. Por dentro do teu corpo físico tem uma alma. E a alma é espiritual e tem um espírito. Handarabassai, que é o algo mais interior. Choramandagleia, praia, churiondramandurida. Samaya. Oh, glória a Deus. Quem quer diga glória. Samaya. Aleluia. Assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu. Aleluia, glória a Deus. Qual o terreno, tais são os terrestres, e qual o celestial, tais são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que aquilo que é mortal se revista de imortalidade, aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Aleluia. Quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte da sua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Ora, o aguilhão, onde está o inferno da tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus nos dá a vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, ora, eu estou aqui provando. Amém? Que na ressurreição o corpo é um corpo que não pode mais morrer. É um corpo de glória, idêntico ao que tem Jesus. Agora, só provando o último ponto aqui. Amém? Deus é infinito. Jesus é Deus, como já vimos, e Jesus ele é infinito. Se ele é infinito, ele não pode ter um fim. O que é que teve um fim? O seu corpo físico. Ele morreu como homem. Como homem, ele teve um fim. Ali morreu. O corpo foi sepultado.
e ao terceiro dia ressuscitou com o corpo de glória. Mas como Deus permaneceu, aleluia, vivo, porque Deus é Espírito e o Espírito não pode morrer. E agora aqui, completando aqui o raciocínio, porque o tema desta mensagem é Deus não morreu na cruz. Já vais entender. Ricanta lavastéria. Deus nos comprou com o seu sangue. Aleluia, porque Jesus é Deus e com o seu sangue, o sangue do seu corpo físico, nos resgatou na cruz. Está lá em Atos 20, 28, quem queria diga glória. Aleluia, mas é para tu entenderes o mistério. Como homem morreu na cruz, não como Deus. Deus não pode morrer, é Espírito. Hebreus, glória a Deus, vamos aqui a Hebreus capítulo 1 e versículo 10 ao 12. Aleluia, quem crê diga glória. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão. Então, os céus e a terra vão perecer. Perecerão. Vão ser destruídos. Andarava séria! Vão ser destruídos, perecerão. Mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Qual uma veste? Amém? Um manto. E como um manto os enrolarás, como um manto. Aleluia, como um manto. Aleluia. Uma cobertura, um manto, um véu. Os enrolarás. Mas tu, Senhor, és o mesmo e os teus anos não se acabarão. Amém? Os teus anos não se acabarão. Amém? Noutra tradução, não terão fim. Não findarão. Então os anos de Deus não findam. Os dias e os anos não findam. Ele é infinito. Amém? Então como Deus, Ele não morreu. Deus não morreu, permaneceu. Jesus como Deus permaneceu, mas como homem morreu. Ele morreu na cruz como nós. Teve-se fazer semelhante aos homens. Aleluia, semelhante ao homem do pecado, para que pelo pecado vencesse o pecado na cruz e nos desse a vida eterna. Amém? Uma mensagem tremenda. Deus não morreu na cruz. Aleluia. Mas Jesus, como homem, morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou para nos justificar, intercede por nós para nos perdoar e voltará em glória para nos buscar. Amém? Até aqui o Senhor falou, tema muito forte. Deus não morreu na cruz. Tu vais entender este mistério na palavra, coisa que a maioria dos pastores não te vai explicar. A maioria dos ministérios, eu até agora não vi ninguém dissertando sobre este tema. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de finalizar aqui com o credo aqui de Calcedónia. Em 451 líderes da igreja se reuniram em Calcedónia. Amém? Glória a Deus. Fora da antiga Constantinopla e escreveram um credo afirmando tanto a plena humanidade como a plena divindade de Jesus, como as suas duas naturezas unidas em uma só pessoa. Então eu estou a dizer, Jesus morreu na cruz, sim. Ele morreu na cruz para te salvar. Mas ele morreu o quê? Como Deus? Não, como homem. Como Deus, ele é Espírito. Então o Espírito permaneceu. Aleluia. Porque um Espírito não pode morrer. Um Espírito não tem um corpo físico, um corpo mortal, com carne, ossos e sangue. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler aqui o credo. Nós, portanto, seguindo os santos pais, amém? Quando diz pais, é pai na fé. Não pai celestial, pai na fé. Todos perfeitamente unânimes ensinamos que se deve confessar um só e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Porque é que o homem não é perfeito? Porque peca. Jesus não peca. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, possuindo alma racional e corpo, consubstancial com o Pai. Então ele é da mesma substância do Pai, segundo a divindade. E consubstancial connosco, com os homens, segundo a humanidade. Ou seja, ele tinha um corpo com carne, ossos e sangue. Agora tem um corpo de glória, porque ressuscitou ao terceiro dia, gerado antes de todos os séculos pelo Pai. Então, aleluia, ele não foi criado, não é criatura. Amém? Aleluia, segundo a divindade, ele é eterno. E nestes últimos dias, e por nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria. Ou seja, manifestado em carne, o Verbo se fez carne. Aí habitou entre nós e todos nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aleluia. Um só. Então, diz aqui, nascido da Virgem Maria, pela ação sobrenatural do Espírito Santo ela engravidou e 9 meses depois nasceu, há 2000 anos atrás. Mãe, aqui diz,
Virgem Maria, Mãe de Deus. Aqui eu já não concordo com esta parte do credo. Porquê? Porque Jesus disse, em verdade vos digo que ainda antes que Abraão nascesse eu sou. E Maria nasceu muito depois de Jesus. Abraão nasceu, aleluia, glória a Deus, quem quer, cerca de 1900 anos antes de Cristo. E antes que Abraão nascesse, Jesus Cristo já era. E Maria nasceu muito depois. Maria nasceu pouco antes do século I. Então, como é que Maria podia ser mãe de Deus se Deus é eterno? Então, Maria não é mãe de Deus. Amém? Maria é mãe de Jesus, como homem. Eu só rejeito aqui esta confissão, aqui este credo aqui, por isso é que o credo é uma coisa feita pelos homens. Amém? E, biblicamente, Deus não tem mãe. Amém? Jesus, como homem, teve mãe. Então, mãe, ela é mãe de Jesus como homem. Aleluia! Mas como Deus... Jesus teve um pai. Jesus tem um pai como Deus, mas não teve mãe como Deus. Ou seja, Jesus tem um pai como Deus, que é o Pai Celeste. Glória a Deus. Mas como homem, teve a mãe, que era Maria, e era virgem. Então eu aqui só faço aqui uma observação neste credo, que aqui está escrito mãe de Deus, não. Mãe de Deus, não. Se fosse mãe de Deus, Deus tinha sido criado. Não é? E Jesus, ele é o Pai de todos os espíritos, todas as coisas foram feitas por Ele, e se Ele nada foi, então até ela foi formada por Jesus. Então, ela não pode ser mãe de Jesus como Deus, como Deus não pode, mas como homem sim. Então ela foi mãe de Jesus segundo a humanidade. Aqui só retificaria aqui esta parte, um só, glória a Deus, e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, único gerado, não é criado, não é criatura, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis. Então não se confunde. São duas naturezas diferentes, mas estão unidas. São imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. Por isso é que eu digo, ou seja, se não se pode separar, quando ele morreu na cruz, quando Jesus morreu na cruz, ele permaneceu, aleluia, ele não deixou de ser Deus para morrer na cruz. Não deixou de ser Deus para morrer na cruz. Continuou como Deus. Morrendo na cruz. Morreu. O que é que morreu? O seu corpo físico. Aleluia. O seu corpo humano. Então, como homem ele morreu na cruz, mas como Deus ele permaneceu. Continuou. Aleluia. Glória a Deus. A distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união. Antes, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas para formar uma só pessoa subsistência. Continuando aqui, ler aqui o credo, que está muito bom, excepto aquele detalhe de Maria ser a mãe de Deus. Isso eu posso provar claramente que Maria não é mãe de Deus, porque Deus é eterno, e antes dela nascer, Jesus Cristo já era, então ela foi criada por Ele. Ele é o criador dela, ela não é o criador dele. Ela apenas foi mãe dele como homem, da sua natureza humana, não da sua natureza divina. Amém? Diz aqui, não dividido nem separado em duas pessoas. É uma só pessoa, Jesus. Possuem duas naturezas que são indivisíveis, embora sejam distintas, mas elas não se podem dividir, elas estão unidas numa só pessoa. Onda glória rabacanta rabaxéria, oricanta lá, ou seja, não posso dizer, olha, agora Jesus deixou de ser Deus, ou deixou de ser homem. Não, quando ele esteve aqui na terra, ele foi plenamente Deus e plenamente homem. Mas um só é um filho, é o mesmo filho unigênito, Deus, o Verbo, Jesus Cristo o Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam. E o mesmo, aleluia, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos padres nos transmitiu. São padres aqui, é uma expressão antiga, padres vem de pai, pais, não padres da Igreja Católica. Atenção. Então, estou aqui a fazer umas retificações, porquê? Porque muita gente pega nos credos antigos, isto foi uma coisa feita a posteriori, feita pelos homens, e acha que está tudo ok. Eu aqui fiz a retificação. Maria, ela não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus como homem. Ela é mãe da humanidade, segundo a humanidade. Então ela é mãe de Jesus como homem. Por isso é que eu não uso a expressão mãe de Deus, que é até uma blasfémia, dizer que Deus tem mãe. Como homem, sim, Jesus teve mãe, Maria, mas como Deus, não. Ele é o pai de Maria. Handacai. Orra massa maia.
Chorabai. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Até que o Senhor falou, isto é uma grande revelação na palavra. Deus não morreu na cruz. É o tema. Amém? Deus não morreu na cruz. Até que o Senhor te ajudou, até que o Senhor falou, abre o teu coração para esta palavra. Tu que não aceitaste Jesus, aceita hoje. Jesus morreu na cruz para te salvar. Aleluia. Tu que estás desviado, reconcilia hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Está vindo aí o Apocalipse está às portas. A terceira guerra mundial está às portas. A ascensão do anticristo da besta está às portas. A marca da besta está às portas, na mão ou na testa. Sei qual não vais poder mais comprar nem vender. Aleluia. Não podes mais entrar num supermercado para comprar leitinho para o teu menino, para a tua menina, para o bebê recém-nascido. Aleluia. Não poderás ir mais aleluia, numa farmácia comprar remédio. Então está breve o Apocalipse a se cumprir. Então é hora, não é tempo de brincar mais ser cristão, é tempo de santificar, é tempo de preparar. Aleluia, para os últimos dias, Sharabanagai, e preparar para seres perseguido por amor a Cristo e não negares a fé, seres fiel até à morte, porque Jesus dar-te a coroa da vida eterna. E alguns serão preservados, serão os fugitivos. Preparar para fugir para os montes até à vinda do Senhor. Amém? Até que o Senhor falou, que Deus em Cristo vos abençoe.